Graça e paz, povo de Deus. Newton Rivaíra em mais um Vigilantes da Torre, seu canal 100% cristão. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a necessidade de constantemente a igreja ser reformada. Isso, meus queridos. Nós bem sabemos que no período em que a igreja apostatou e então surgiu o que nós conhecemos como catolicismo, fora necessário que alguns homens de Deus, homens piedosos, se acendesse o desejo, então, de reformular, de reformar esta igreja. E então surgiu o movimento de reforma. Começando, então, com John Hus. Esse cidadão, então, foi o primeiro a incitar ou começar as ideias de reforma, aonde então ele começa a fazer com que a igreja voltasse aos valores bíblicos, voltasse aos valores cristãos, 100% assim dizendo. E então este homem é condenado à morte de fogueira. E enquanto o amarravam, segundo os historiadores, as suas célebres palavras foram que hoje vocês matam o ganso, porque esse nome Us significa ganso em inglês. Hoje vocês matam o ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne que vocês não poderão colocar a mão. E realmente, 100 anos depois, então, nasce Martinho Lutero, o nosso grande reformador alemão, que cresceu nos moldes como um monge católico, mas à medida que ele foi conhecendo a palavra de Deus, ele foi então entendendo que muita coisa estava errada. E então ele fixa nas portas da Catedral de Wittenberg, que era praticamente o jornal da época, né? Tudo que se queria saber estava fixado nas portas da catedral. Então ele fixa nas portas da catedral as 95 teses da reforma. E conforme a profecia de John Hus, não puderam colocar a mão nele. Porque tudo que ele fazia, ele não colocava como... não era nunca pego como uma afronta à Igreja Católica em si, ou à autoridade da Igreja Católica. Mas sim, era uma apuração de que a igreja estava errando e estava se distanciando dos dogmas e das verdadeiras origens do Evangelho. Junto dele se levantou muitos outros, como João Calvino, que lhe assessorou durante muito tempo, John Wesley, esse cidadão aí, John Wesley, que por muito tempo também foi usado por Deus, conhecido como o tição tirado do fogo. Isso mesmo, a casa dele pegou fogo quando ele era criança. E todos saíram da casa e ele ficou lá dentro. E se não fosse a coragem de um vizinho de subir em um determinado móvel e pela janela resgatar o bebezinho de lá de dentro, a vida dele tinha se perdido. Mas graças a Deus que não se perdeu, ele cresceu e se tornou um dos maiores reformadores para a glória do nome de Jesus. Por que a gente diz que a igreja precisa passar por uma nova reforma? Porque dogmas antibíblicos têm entrado no meio da igreja. E aí nós vemos culturas oriundas do espiritismo, oriundas de crenças populares, porque elas são introduzidas na igreja para chamar povo, por homens que se dizem pastores, que na realidade são somente líderes de rebanho, somente lobos disfarçados. Eles introduzem tais práticas porque estas práticas, no caso, chamam a atenção do povo. E tendo muito povo, tem muita arrecadação. E como eles não estão olhando para a salvação dessas almas, eles estão olhando para a arrecadação que vão ter, eles fazem isto.
E infelizmente a igreja está sendo enlaçada por tudo isto. Hoje nós temos campanha do sal, campanha de coisas ungidas. Nós temos no nosso meio, infelizmente, né, uma idolatria a cantores e a pregadores. Nós temos no nosso meio práticas que não condiz com a Bíblia. Por isso precisamos passar por uma nova reforma. Deus vai levantar novos reformadores? Pode ser que sim. Mas hoje as condições, principalmente da igreja brasileira, estão muito maiores e muito mais fáceis. Logo, Deus pode usar a mim e a você para dizermos o que está errado, para dizermos o que de acordo com a Bíblia está sendo falhado no nosso meio. Porque sim, a nossa verdadeira e única regra de fé é a Bíblia, a palavra de Deus. E quando nós nos desvirtuamos da Bíblia como palavra de Deus, nós começamos a pecar e a pecar feio. Que Deus venha nos dar graça, queridos. Nos dá graça para que vivamos verdadeiramente, nos posicionar e, por assim dizer, limpar a igreja antes do soar da última trombeta, antes do arrebatamento acontecer. Porque Jesus está às portas. E nós não podemos permanecer nas condições em que estamos. Precisamos orar mais. Precisamos nos envolver mais nas coisas de Deus. Precisamos buscar mais a presença de Deus. E somente assim, só assim, nós vamos verdadeiramente vencer este mundo de trevas. Que você possa se posicionar e dizer: Senhor, eu estou aqui para ser usado por Ti na hora em que o Senhor quiser. E assim, seja instrumento para a glória de Jesus. Gostou do nosso vídeo? Nós, aleluia, te convidamos a acessar aí as nossas redes sociais. Meu Instagram está aí. Você pode, inclusive, pelo direct, falar comigo diretamente, dizer aí o que você está achando do canal, dizer o que você gostaria de ver no nosso canal. Temos também o nosso Telegram, tá aí o Telegram do canal, né? Aonde pelo Telegram lá você pode também fazer a mesma coisa, né? Ver os vídeos que vão sair, ver no caso, né, o que você quer trazer para nós aí de sugestão. E assim nós vamos melhorando o nosso canal cada vez mais. Segue então na quinta-feira nossa websérie Por Trás da Cortina. E aguarde que vem coisa boa por aí. Muito obrigado por tudo. Graça e paz.